Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 31 de Gênesis. Vamos falar sobre os tópicos: Jacó foge de Labão, Labão persegue Jacó, o acordo entre Labão e Jacó. São 55 versículos e nós temos muito pela frente, então vamos orar. Pai, obrigado pelo teu querer ser manifesto todos os dias sobre a nossa vida, a tua misericórdia, a tua graça que se fazem presentes em nossos dias. Que o teu Espírito Santo encontre em nós o desejo, o anseio por mais do Senhor, por mais da tua palavra, por mais da tua presença, e que o Senhor se faça presente nesse momento, se revelando a cada um de nós, nos inspirando e nos movendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Olha aqui, inveja. Tudo que você leu aqui é inveja. A inveja, ela encontra lugar nos corações mais sinceros, mais honestos, mais corretos, porque estão desapercebidos. Era para que todos nessa família fossem gratos a Jacó, mas aonde não tem gratidão, a inveja entra. Então que você possa ocupar o espaço do seu coração, da sua mente, com gratidão. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. Ele lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Aqui você vê que, de fato, foi o Senhor que ministrou a bênção dessa multiplicação do rebanho, e provavelmente a estratégia que não está citada aqui de colocar lá os galhos com as listras expostas através da lapidação da casca, né? Quando você tira a casca de uma árvore, de um galho, você vê do lado de dentro uma parte branca, e era isso que ele fazia. E foi por meio dessa estratégia ministrada pelo Senhor que ele começou a ter ganhos. E mesmo que Labão, com inveja, ficasse mudando a ordem e falando: agora é esse aqui, agora é aquele, ele ficava olhando assim: qual que tá maior? Eu quero esse daqui, então esse aqui é seu. E aí, dessa forma, ele estava sendo extremamente desonesto. E aí Deus viu que encerrou o tempo de Jacó ali, e agora era a hora de Jacó ser levado de volta à sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Aqui, as filhas de Labão ficam indignadas pela postura de seu pai e deixam claro que tudo que ele tem não é só pelo trabalho dele, mas também tem parte da herança delas ali, tem parte do dote delas ali. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã.
Aqui começa um problema. Para que foi pegar ídolos? Aí você vê que a forma que cada um se relacionava com Deus era limitada nessa época. Foi por isso que Abraão foi retirado do meio dos seus parentes, para que ele vivesse uma comunhão diferente, um relacionamento novo com o Senhor. Por quê? Porque a maior parte dos povos nesse período, eles tinham as práticas de adoração a ídolos. Então, assim como eles aceitavam o Senhor das pessoas, o Deus das pessoas, igual elas falaram aqui, vamos fazer o que seu Deus falou. Cada um tinha sua crença, cada um tinha sua forma de religiosidade. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Agora vai a perseguição. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Esse que é o problema quando a gente fala um negócio que não é para falar. Ele falou um negócio que é muito pesado. Quem pegou os ídolos do clã? Raquel. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Aqui ela deu a desculpa que estava menstruada e por isso não poderia se levantar. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então, coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Aqui Jacó dá a sua sentença pessoal, aquilo que estava entalado na garganta por 20 anos, que ele carregava, toda a frustração por aquela situação. E de novo, se eles estivessem agindo com gratidão de forma muito clara desde o início, não era necessário que chegasse nesse ponto. Por isso que a comunicação com o sentimento correto é extremamente necessária. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu.
que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galeed. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. É muita briga de orgulho, é muita inveja, é muita discussão desnecessária, mas é a realidade de muitas famílias, é a realidade de muitos de nós que permitimos que algumas coisas tomem conta, alguns sentimentos monopolizem as nossas decisões. Que toda essa reflexão possa trazer para você um posicionamento de colocar diante do Senhor seus sentimentos todos os dias, para que você tenha seu coração limpo. Nós, quando vamos ao banheiro, temos muita facilidade em nos limparmos sempre que é necessário, mas a limpeza do nosso coração é algo tão difícil, é algo tão limitado por alguns de nós. Nós não observamos as necessidades que estão fedendo na nossa mente e no nosso coração. Que você possa observar os seus pensamentos. Esses pensamentos são de bênção, são pensamentos que vão gerar crescimento, são pensamentos que vão abençoar vidas. Então, podem ser pensamentos vindos do Senhor. Mas se não são, eu não acredito que da parte do Senhor venha algo para que você inveje, odeie, ou crie divisão. Não é esse o propósito do Senhor. Que você possa abrir o seu coração para que ele seja limpo pelas mãos do Senhor, através do Espírito Santo, que quer fazer morada num ambiente saudável, num ambiente limpinho e cheiroso que é a nossa vida. Que você possa se esvaziar de tudo aquilo que impede que a vontade do Senhor seja completa em você e através de você. E o que eu desejo para você e para sua casa, para minha família, para todos nós, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.